Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, de número 15, verso de número 30. Um verso apenas, eu quero usar esse texto como base para refletir com você a respeito de algumas coisas nessa noite. Provérbios de número 15, verso de número 30. Logo mais nós vamos celebrar a ceia do Senhor, um tempo precioso em comunhão. Mas a palavra do Senhor nos diz: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Vou ler novamente. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, te agradecer por esse momento na tua presença, que a tua palavra possa falar ao nosso coração, que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, e nos ajude, Deus, a amadurecer nesse tempo, na tua presença, no nome de Jesus, amém. Bom, quem mora em Lucas do Rio Verde há bastante tempo está percebendo que a gente tem enfrentado algumas coisas diferentes nesses últimos dias, né? Como a Dani mencionou, nós já recebemos algumas chuvas, numa época que não é habitualmente tempo de chuva na nossa cidade. E olha que a última chuva que nós tivemos à noite foi uma chuva persistente, avançou durante a madrugada, e uma chuva realmente muito boa. Agora, ainda que essa chuva esteja antecipada para nós, ela na verdade está anunciando a chegada da primavera. Finalzinho do mês de setembro, começa a estação da primavera. E a chegada da primavera, ela anuncia o final dessa estação seca que nós temos, que é marcada pela cor amarela, por causa, de fato, da vegetação que está bem seca, pelo tempo esfumaçado, pelas queimadas, pelo pó. E ela já está anunciando a nova estação, estação de flores, estação de cores, de perfumes, estação de alegria. É a natureza já comunicando uma boa notícia para todos nós. Inclusive, essas primeiras chuvas, elas já trazem ânimo ao coração do agricultor, daquele que trabalha com a terra, porque ele já se entusiasma a querer plantar antecipadamente, se é que já não tem algum agricultor que aproveitou essa chuvinha e já lançou a semente na terra. Ou seja, essa chuva realmente vem para trazer uma boa notícia para nós. Quando Salomão escreve o Salmo de número 15, verso de número 30, ele está falando que de alguma maneira nós somos influenciáveis por aquilo que acontece ao nosso redor, principalmente por aquilo que nós vemos, por aquilo que ouvimos e por aquilo que sentimos. As circunstâncias, elas são capazes de alterar o nosso estado, produzindo em nós ânimo ou desânimo. Por isso Salomão, que escreve Provérbios 15, verso 30, ele enfatiza a importância das boas notícias. Ele diz no texto que nós lemos, que um olhar animador alegra o coração. Um olhar animador alegra o coração. Um olhar animador é uma boa notícia comunicada sem palavras. Se você percebe, por exemplo, um bebê que não sabe falar, só de ele fechar os olhinhos, ele já comunica um sentimento positivo. Está aqui o César, que é vovô novo agora, sabe do que eu estou falando. A criança, ela não comunica com as suas palavras, mas o fato de ela dar aquela espremidinha nos olhos, aqueles olhinhos brilhantes, já comunica algo de bom para nós, já traz alegria no coração. Um olhar animador é uma boa notícia comunicada sem palavras, é o brilho nos olhos de alguém que está bem consigo mesmo e que pode contagiar todos ao seu redor. Salomão também fala que as boas notícias revigoram os ossos. Revigorar os ossos significa receber um renovo físico, um novo ânimo, como resultado de receber aquela boa notícia. E esse novo ânimo, por causa da boa notícia, ele é expressado no nosso semblante. Quando você conta uma boa notícia para alguém, você vê o rosto dessa pessoa mudar, os olhos brilharem, um sorriso no rosto, às vezes a bochecha fica mais corada, mas também uma boa notícia, ela revigora não só o nosso semblante, mas a nossa postura física. Haja vista que
se você perceber uma pessoa que está desanimada, fisicamente ela tem um semblante abatido, e ela tem os ombros enrolados, e ela tem a cabeça baixa, porque o seu corpo comunica o seu desânimo. Em contrapartida, alguém que está animado, é alguém que tem o olhar altivo no sentido positivo da palavra, um olhar mais alto, um semblante mais animado, o peito estufado, os ombros para trás, é alguém mais expressivo. Ou seja, a boa notícia ela influencia inclusive na nossa postura. Mas infelizmente, a propagação das más notícias parece que tende a ser mais rápida do que das boas notícias. Parece que compartilhar coisa ruim é algo que o ser humano gosta de fazer mais do que compartilhar coisas boas. Parece que o ser humano tem um certo apego àquilo que é negativo, às calamidades, tem uma tendência, inclusive, de regular o seu comportamento, projetar o seu futuro a partir do seu ânimo ou do seu desânimo. Sejamos sinceros, muito do nosso desânimo acontece na medida em que nós somos diariamente bombardeados pelas más notícias. Nós somos sensíveis a isso. E muito do nosso ânimo, e até mesmo do nosso comportamento, é resultado das notícias que nós recebemos. E se são más notícias, nós temos a tendência de responder dessa maneira. E para você ter uma ideia de como as más notícias influenciam as pessoas negativamente, a Bíblia relata que Moisés, depois de ter enviado os 12 espias, líderes das tribos de Israel, para observar a terra que havia sido prometida, para investigar se de fato ela era boa como Deus havia falado, a Bíblia diz que aqueles homens retornam, e eles de fato comprovam que aquela terra era tudo aquilo que Deus havia falado. Entretanto, a Bíblia diz que 10 daqueles homens trouxeram um relatório negativo, que contagiou e desanimou o coração de toda uma nação. Como é possível que apenas 10 homens entregando um relatório negativo pudessem contaminar e contagiar o coração de milhares e milhares de pessoas? Olha o que diz Números, capítulo de número 13, verso 31 ao verso 33, e a palavra de Deus relatando esse episódio. Diz o texto: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha que más notícias. Eles espalham um relatório negativo dentre o povo, e o resultado dessas más notícias é observado no próximo capítulo de número 14, verso de número 1 e verso de número 2. A palavra de Deus diz assim: naquela noite, depois de ouvirem as más notícias, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Como as más notícias contaminam o coração das pessoas, e como existe muito pensamento, muito pessimismo no mundo. São guerras, rumores de guerras, são crises, são problemas que alimentam o desespero em muitos corações. No entanto, a palavra de Deus nos encoraja a desenvolver uma confiança sólida no Senhor. A palavra de Deus, ela nos encoraja a desenvolvermos uma confiança plena, absoluta, completa em Deus. Você pode dizer amém? Porque a partir da nossa confiança no Senhor, o nosso coração pode estar blindado contra as más notícias. Salmo de número 112, verso 6 e verso 7 relata isso. Olha o que a palavra de Deus diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Um coração firme e confiante no Senhor não teme as más notícias. E é por isso que, além de estarmos confiados no Senhor, nós precisamos do contrário das más notícias, que são as boas notícias.
Nós precisamos das boas notícias, porque de acordo com Salomão, as boas notícias promovem um coração alegre, promovem um renovo físico, concede ao homem algo que é indispensável para a vida, que se chama esperança. As boas notícias, elas não apenas alegram o coração, as boas notícias não apenas renovam o nosso físico, nos trazem um novo ânimo, as boas notícias nos trazem esperança. E como precisamos de boas notícias em tempos onde muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar perspectivas favoráveis. Se ligamos à TV, se olhamos as redes sociais, se lemos as notícias na internet, a quantidade de más notícias tende a superar as boas notícias. Nós precisamos fazer um filtro e buscar as boas notícias, porque em um mundo onde as más notícias e a falta de esperança se alastram como um vírus, o antídoto mais eficaz são as boas notícias. Somente a vacina das boas notícias pode reverter os sintomas que a desesperança causa. E assim como as chuvas que antecedem a primavera trazem esperança para a terra seca e para as plantas, as boas notícias trazem esperança para um coração árido no ser humano. Precisamos de boas notícias. Para alguns, uma gestação é uma boa notícia. Para outros, uma promoção no emprego é uma boa notícia. Talvez passar num vestibular, num concurso público, seja uma boa notícia. Quem sabe um diagnóstico ou um prognóstico favorável também seja uma boa notícia. Mas existem boas notícias que trazem esperança para toda a humanidade. Existem boas notícias que nunca perdem o valor, que são renovadas de geração em geração. São as boas notícias do Evangelho. As boas notícias do Evangelho, elas são mais atuais do que o jornal de amanhã. As boas notícias do Evangelho, elas não se envelhecem. As boas notícias do Evangelho não perdem o valor. As boas notícias do Evangelho, elas continuam atuando na minha vida, na sua vida e na vida de tantos quantos puderem ouvi-las. Você pode dar um glória a Deus por isso? E nós que somos a igreja, precisamos assumir mais fortemente a responsabilidade de sermos mensageiros das boas notícias. Nós precisamos lembrar que existe algo extremamente precioso que Deus depositou dentro de cada um de nós que entregamos a vida a Jesus. O Evangelho foi depositado dentro de nós. A palavra de Deus, ela não está só na nossa boca, ela não está apenas nas nossas mãos para lermos. A palavra de Deus também está dentro do nosso coração. Ela está em nós, ela habita em nós. E uma vez que essa palavra está em nós, nós precisamos nos lembrar de que precisamos utilizá-la de forma clara, objetiva e comunicá-la. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 4, ele chama as boas notícias do Evangelho que está dentro de nós como um tesouro em vasos de barro. Quando ele escreve aos Colossenses, ele chama isso de Cristo em vós, a esperança da glória. As mensagens do Evangelho que estão dentro de nós. Olha o que Isaías diz a respeito daqueles que carregam a mensagem das boas novas. Isaías capítulo de número 52, verso de número 7, a palavra de Deus diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quão formoso são os pés daqueles que proclamam as boas novas, as boas notícias do Evangelho. E que privilégio nós temos de sermos os portadores dessas boas novas. Que honra temos de ser encarregados de levar as boas notícias aos corações daqueles que estão perdidos sem esperança. E hoje, quando nós nos colocamos diante dessa mesa, nós nos lembramos de boas notícias. Nós estamos aqui para celebrar Cristo, para celebrar o que Cristo fez por nós, por amor a nós, como foi falado na abertura deste culto, pela oferta de amor, como o pastor Clayton mencionou no momento das ofertas. Quando estamos diante dessa mesa, ela comunica para nós
boas notícias. Olha, tem duas frases aqui: perdão e amor. Tem mais uma frase aqui, ó, comunhão. São boas notícias. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Essa mesa comunica boas notícias para nós. E essas boas notícias, elas ajudam a trazer a nossa memória, que pode nos dar esperança, gerando alegria em nosso coração, revigorando os nossos ossos, nos dando um novo ânimo, mudando a nossa postura, colocando um sorriso no nosso rosto. As boas notícias do Evangelho. E 3 boas notícias em especial Jesus nos comunica nessa noite. 3 boas notícias que nós precisamos acolher dentro de nós e nos lembrar de que precisamos comunicá-la a todos aqueles que nós conhecemos. A primeira boa notícia é que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Essa é a primeira boa notícia. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, verso de número 8 ao verso de número 11: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que boa notícia, que boa notícia. E por que essa é uma boa notícia? Porque todo ser humano precisa de um Salvador. Todo homem precisa de um Salvador. Por quê? Porque o pecado de um alcançou a todos. Porque um pecou, todos pecaram. E a queda de Adão desencadeou um efeito dominó, que tem levado toda a humanidade a um nível cada vez mais profundo de degradação moral e de degradação espiritual. Nós perdemos a posição de honra na qual Deus nos criou. A palavra diz que nós somos destituídos da glória de Deus e recebemos a morte como pagamento pelo nosso pecado. E essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus perfeito e que tem um plano perfeito. E esse Deus perfeito, que tem um plano perfeito, Ele proveu para si o Cordeiro que tira o pecado do mundo antes mesmo da criação do mundo. E essa é a boa notícia. Ele providenciou o Salvador de toda a humanidade antes mesmo de ter criado o mundo. O Salvador do mundo já existia antes do mundo. Você tem ideia de como isso é maravilhoso? O Salvador do mundo já existia antes do mundo. No Evangelho de João, capítulo número 4, quando Jesus, junto ao poço de Jacó, ele encontra com aquela mulher samaritana, ela recebe uma boa notícia. Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. E a Bíblia diz que aquela mulher então agora, ela é revigorada, ela recobra o ânimo, porque ela estava abatida, estava indo tirar água no poço ao meio-dia, sozinha, solitária, em uma vida extremamente complicada. Agora, com a boa notícia de que ela encontrou o Messias, ela recupera o ânimo, e a atitude dessa mulher foi voltar para a cidade para compartilhar a boa notícia com todos os moradores. E olha o que a Bíblia diz no capítulo de número 4 de João, verso de número 42. Aquelas pessoas e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esse é realmente o Salvador do mundo. Jesus é o nosso Salvador, porque Ele é o Santo de Israel,
porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas e Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o nosso Salvador, porque Ele vem para assumir o seu tríplice ofício, o de profeta que tem as palavras de vida eterna. Ele vem para assumir a posição de sacerdote, não qualquer sacerdote, mas um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E Ele vem para assumir a sua posição de rei, mas não de um rei qualquer, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a nossa boa notícia. Ele estava perfeitamente habilitado para ser o nosso Salvador. E ter um Salvador significa que mesmo diante das mais duras provas da vida, nós podemos permanecer firmes, porque temos nele uma esperança que não nos decepciona. Ele é o nosso Salvador, e a sua salvação não é por nenhum mérito que eu e você podemos ter. A salvação que Ele tem para nós não é por nada daquilo que nós possamos fazer, não é por obras, mas é pela graça. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda boa notícia que essa mesa nos comunica é que Jesus ressuscitou. Amém? A segunda boa notícia é que Jesus ressuscitou. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 1 ao verso de número 6. Lucas 24, 1 a 6, diz a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quando aquelas mulheres chegaram até o sepulcro, elas já estavam entristecidas, abatidas com a morte de Cristo. E quando elas chegam e elas encontram a pedra removida, elas entram no sepulcro e o sepulcro está vazio. Essa foi uma má notícia. A Bíblia diz que elas baixaram a cabeça, que elas quase se prostraram, estavam aterrorizadas. Mas o anjo traz uma boa notícia, uma excelente notícia. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Nós precisamos entender que o nascimento e a morte de Jesus o habilitaram para ser o nosso Salvador, mas a sua ressurreição é a batida do martelo que colocou Jesus na posição de Senhor e conferiu a Ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Enquanto o nascimento e a morte habilita Jesus como Salvador, a ressurreição valida Jesus como Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 22 ao 24. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando a sua primeira mensagem, ele diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-no na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.
Olha que palavra poderosa. Agora Pedro continua no verso 32 ao verso 36. Ele diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus. Estava falando do rei Davi, que tinha sido a maior figura de autoridade para todo Israel. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A ressurreição significa a vitória completa de Jesus, a vitória completa de Cristo. Jesus venceu as tentações, a perseguição, a humilhação, os fariseus e a lei. Jesus venceu Herodes, venceu Pilatos e venceu os romanos. Jesus venceu o escárnio, venceu os açoites, venceu os pregos e venceu os espinhos. Jesus venceu a cruz, e por meio dela Ele venceu o pecado, Ele venceu as trevas, Ele venceu o sepulcro, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo e Ele venceu o inferno. Jesus foi vencedor. Pode aplaudir o Senhor. Jesus foi vencedor. E como vencedor agora, Deus o coloca como Senhor, acima de tudo e acima de todos. Porque Ele ressuscitou, vencendo todas as coisas. Agora Deus o coloca como Senhor sobre tudo e sobre todos. E como Senhor significa que não existe nada que não esteja sujeito à sua autoridade e à sua soberania. Tudo está debaixo da autoridade e da soberania de Jesus, porque Ele é Senhor. Ser Senhor significa que Ele também é Senhor sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. Ele é Senhor sobre o seu casamento, sobre a sua família e sobre os seus filhos. Ele é Senhor sobre os seus trabalhos, sobre as suas finanças, sobre os seus bens e sobre os seus patrimônios. E Ele também é Senhor sobre as suas vontades, sobre os seus projetos e sobre os seus sonhos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E não só isso, Ele também é Senhor sobre as suas fragilidades, sobre as suas imperfeições. Ele é Senhor sobre as suas tentações, sobre os seus medos, sobre as suas enfermidades e sobre as suas dores. Ele também é Senhor sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Porque Jesus ressuscitou, Ele se tornou Senhor sobre todas as coisas, e não há nada que escape do controle das suas mãos. Essa é a boa notícia. Nada daquilo que eu esteja vivendo, ou que você esteja vivendo, seja bom ou seja ruim, talvez o pior que nós possamos viver, não está fora do alcance das mãos e do senhorio de Jesus Cristo. E Ele tem poder para reverter todas as coisas. Ele tem poder para mudar todas as coisas. O seu nome tem poder e autoridade para subjugar tudo e todos. E é isso que Paulo afirma para nós em Filipenses capítulo de número 2. Ele diz que mesmo sendo Deus, Ele não ousou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziando-se de si mesmo, Ele assumiu a forma humana, e como servo, Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E por causa da sua obediência, Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobre a maneira, e por causa desse nome, todo joelho que está na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Essa é a boa notícia, queridos. Tenha ousadia de submeter completamente todas as áreas da sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. A nossa vida pode ser transformada
pela autoridade e pelo poder de Jesus Cristo. Quantos creem nessa boa notícia? Amém. E a terceira boa notícia que esta mesa nos comunica: a primeira é que Jesus é o nosso Salvador. A segunda é que Jesus Cristo ressuscitou. A terceira é que Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E essa não é uma notícia qualquer. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Essa é a notícia mais maravilhosa que cada um de nós pode receber e temos que acolher no nosso coração. Atos capítulo de número 1, verso de número 9 ao verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: tendo dito isso, foi levado às alturas. Está falando de Jesus. Foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que boa notícia! Uma boa notícia no momento em que os discípulos estavam com um misto de sentimento nos seus corações. Eles reuniam a tristeza e o abatimento porque Jesus tinha morrido. Depois eles reúnem a alegria porque Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus some de novo, aparece, some e aparece. E aí eles estão preocupados porque os romanos estão perseguindo, os judeus estão perseguindo, e eles começam a misturar os sentimentos e as emoções. E Jesus diz: olha, fiquem aqui, não saiam daqui, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão receber poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão ser minha testemunha em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí os discípulos: não, mas Jesus, mas é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Fica aqui, Jesus, não vai não. Jesus diz: não, eu tenho que ir, mas não se preocupem, eu volto. E eles ficam com esse misto de boas notícias, más notícias, e então de repente eles veem Jesus subir. E eu tenho uma convicção pessoal, que na mesma hora que eles estavam olhando para os céus e vendo Jesus subir, dúvidas devem ter passado no coração e na mente daqueles discípulos. Será que Jesus volta mesmo? Ele está indo agora, e ele está indo de um jeito que ele não foi antes. Agora ele está subindo de verdade. Será que ele volta? E então aparecem os anjos. Eles: ei, Galileus, por que vocês estão preocupados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, sendo elevado aos céus, voltará. Ele voltará. E essa boa notícia, ela precisa causar em nós essa ansiedade positiva, uma expectativa boa que precede algo grandioso, porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe como, mas a gente sabe que vai voltar. E essa boa notícia tem que animar o nosso coração. Essa deve ser a promessa mais aguardada por aqueles que creem, e não simplesmente porque nós o veremos e nós conheceremos Jesus face a face, mas principalmente por causa de tudo aquilo que está vinculado à sua volta. Porque não é simplesmente voltar, queridos, é tudo que representa a volta de Jesus. É tudo que está envolvido quando Cristo voltar. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, porque quando olhamos para esta mesa, nós também nos lembramos da promessa que Jesus fez, e nós também lembramos e pensamos no que Ele fará na sua volta. Não é simplesmente voltar. O Evangelho de Mateus relata que quando Jesus vier, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Não é simplesmente voltar, queridos. Jesus, ele voltará e se assentará no trono da sua glória. Jesus voltará poderosamente, gloriosamente e triunfantemente. E quando ele voltar, ele cumprirá
toda palavra profética liberada nas Escrituras. Quando Jesus voltar, Ele vai cumprir toda palavra profética liberada nas Escrituras. Quando Jesus voltar, Ele trará em sua companhia todos os remidos, todos os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, a igreja se encontrará com Ele nos ares, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Na sua volta, Ele separará os bodes das ovelhas. Na sua volta, Jesus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Na sua volta, Jesus julgará todas as nações. Ele triunfará e lançará no lago de fogo o dragão, o anticristo, o falso profeta, os ímpios e a morte. Quando Jesus voltar, os céus desaparecerão com um grande estrondo, a terra e tudo que nela há será queimada. Nós, porém, os que cremos, receberemos novos céus e nova terra. Nós, os que cremos, caminharemos em ruas de ouro. Nós, os que cremos, reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Então entenda, não é apenas uma boa notícia, é uma excelente notícia, porque Cristo cumprirá com cada uma das palavras proféticas liberadas nas Escrituras. Não tem como, queridos, por mais más notícias que a gente receba no dia a dia, dólar subiu, crise, petróleo, alta não sei do que, nenhuma má notícia pode nos abater quando nós temos essas 3 boas notícias. Jesus é o nosso Salvador, Ele ressuscitou e é Senhor sobre tudo e sobre todos, e Ele vai voltar e triunfará, e nós venceremos com Ele para a glória do seu nome. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Quero convidar o corpo diaconal para vir aqui à frente, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E não é só um momento para comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva. É mais do que isso. É olharmos para o corpo e para o sangue de Cristo. É olharmos para tudo aquilo que Ele fez por nós, por amor a nós, e entendermos que tudo isso comunica para nós boas notícias. Boas notícias. Por isso estamos aqui nessa noite, para celebrar a sua morte, mas a sua ressurreição, para celebrarmos a expectativa da sua volta, porque todas as vezes que comemos desse pão, e todas as vezes que bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a boa notícia. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo tão maravilhoso na tua presença. Obrigado, Pai, porque quando nós olhamos para esta cruz manchada de sangue, quando olhamos, Pai, para esta coroa de espinhos, quando olhamos, Deus, para essa simbologia que aponta para a sua dor, que aponta para o seu flagelo, que aponta para a sua morte, de fato nós sentimos um pesar no nosso coração. Mas quando olhamos para essa mesa, com o sangue, com o corpo, representado pelo pão e pelo suco, pelo cálice, nós renovamos o nosso ânimo, nós revigoramos a nossa força, nós colocamos um sorriso nos nossos lábios, porque sabemos que o Senhor tem boas notícias para nós. Obrigado porque o Senhor, Deus, nos anima nessa noite a continuar confiando em Ti, porque ao confiarmos plenamente no Senhor, o nosso coração fica blindado contra as más notícias, e não importa aquilo que nos falem, aquilo que aconteça, aquilo que vejamos ou ouvimos, nós estamos blindados para as más notícias, porque
porque temos em nós a esperança da glória, as boas notícias do Evangelho de Cristo, aquelas que nos dão esperança para continuar avançando, crendo e alcançando todas as tuas promessas. Pai, no nome de Jesus, renova no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs uma fé inabalável para um novo tempo, para uma nova estação. Assim como as chuvas que regaram a terra nesses últimos dias trouxe a esperança de uma nova estação florida, colorida e perfumada, Pai, que ao celebrarmos a ceia do Senhor nessa noite, isso possa comunicar uma boa notícia ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que vai trazer primavera ao seu coração, alegria, sorriso ao seu rosto e um novo ânimo para a glória do teu nome. Nós consagramos, Deus, esses elementos ao Senhor, o pão e o cálice, e que nós possamos celebrar a tua morte e a tua vitória até que o Senhor venha, no nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Aplauda o nome do Senhor.